Amém, amados? Então nós estamos dentro da série A Igreja Irresistível. Nós estamos numa jornada muito incrível e interessante, entendendo que o Senhor nos chama para ser uma igreja que de fato toca os céus, uma igreja que de fato glorifica e exalta o nome do Senhor. Então, se você perdeu qualquer uma das mensagens, vai lá no YouTube, no Spotify, nas plataformas digitais. Eu tenho certeza que as outras mensagens vão falar poderosamente ao seu coração. Mas hoje nós vamos dar continuidade falando sobre qual é o sentido da vida. Olha lá, que coisa boa. Na verdade, amados irmãos, o significado da vida, ou o motivo pelo qual nós estamos nesse mundo, é o ponto central e tem sido o ponto central de discussões e mais discussões, inclusive filosóficas, há milhares de anos. Conta-se que um professor de filosofia de uma universidade americana escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando: ei, me ajudem, qual é, na sua opinião, o sentido da vida? Então ele escreveu para 250 pessoas. Obviamente, alguns, se não vários, deram seus palpites. Outros inventaram coisas para não ficar feio, né? Não ficar sem dizer nada. Outros foram sinceros e disseram não saber responder a esses questionamentos. E ainda outros disseram: ei, se você descobrir o real sentido da vida, compartilhe comigo, porque eu de fato não tenho ideia. Agora, dentre opiniões que foram dadas, todas elas não passaram de mera especulação, não passaram de mera opinião. Por que eu estou te falando isso? Porque na verdade a opinião acerca do sentido da vida, que não é a opinião bíblica, que não é a verdade do nosso Senhor, não é de fato uma realidade, não é de fato a resposta certa. Nossa, pastor, mas por que você diz isso? Porque, meu amado irmão e minha amada irmã, a resposta para essa pergunta, qual é o sentido da vida, só pode ser encontrada naquele que nos deu vida, naquele que nos confiou a vida, naquele que criou a vida. A resposta só pode ser encontrada no Criador. Então hoje nós vamos mergulhar nisso, entendendo qual é o real sentido da vida, para que você saia daqui, meu irmão, não deixando a vida te levar, mas vivendo segundo a vontade do Senhor. Amém ou não? Vocês estão comigo aqui? Então glória a Deus. Então, a resposta bíblica para essa pergunta, para ser direto, franco com vocês, papo reto, é: nós fomos criados para glorificar a Deus. Você precisa entender isso, e nós vamos caminhar nessa mensagem por versículos e mais versículos, e eu preciso construir isso dentro do seu coração, porque você precisa entender que o motivo principal, acima de todas as coisas, é: você foi criado para a glória de Deus. Se nós queremos ser uma igreja irresistível, nós precisamos entender que a ideia de Deus é que nós possamos exaltá-lo e glorificá-lo. Eu não sei quantos viram aqui, mas uma corredora americana, ela deu uma declaração assim, ela exaltou o nome de Jesus, depois de ela ganhar e ter batido o recorde mundial na Olimpíada. Alguém viu uma americana? Alguém viu ou não? Levanta a mão, deixa eu ver. Alguns viram aqui, né? Então, um repórter perguntou para ela, durante a entrevista, e falou assim: ó, eu vi você ali no teu momento ali e tal, falando sobre a sua fé, qual que é a sua relação com a fé? Qual é a relação para você entre fé, esporte? Como que isso guia a sua vida? Foi mais ou menos essa a pergunta do repórter. E ela disse o seguinte: eu dedico tudo que eu faço a Deus. Queridos, imagina, você sabe o quanto a mídia hoje bloqueia esse tipo de coisa, sim ou não, gente? Você sabe que há boicote. E ela falou assim: eu dedico tudo que eu faço a Deus. Deus me deu um dom, e Ele me deu um dom, me deu um impulso, me deu tipo um gás, e eu uso isso
para cada vez mais melhorar para a glória de Deus. Ele me deu uma plataforma, Ele me deu espaço, Ele me deu fama, estou parafraseando o que ela disse, e ela falou, eu uso isso para a glória de Deus. E ela disse assim, eu quero ser como um vaso que glorifica a Deus, independente do resultado, como eu conduzo a minha vida, como eu me comporto, como eu me porto, em tudo eu faço para a glória de Deus. Eu falei, meu Jesus, o nome dela é Sidney alguma coisa, o nome dela lá, coloca lá, corredora americana, Sidney, glória a Deus, aleluia, lavassura, vai aparecer lá o vídeo, você vai ver que foi muito legal. E eu comecei eu pensei sobre isso, eu falei, cara, uau, que demais, porque na verdade ela resumiu o sentido da vida, porque o sentido da vida é glorificar a Deus. Ela estava usando o esporte, ela estava usando aquilo que Deus deu, ela estava usando o dom que Deus colocou nas mãos dela, para exaltar o nome do Criador de todas as coisas. E nós precisamos entender que a vida, ela só faz sentido se nós a gastarmos para isso. Nós temos falado muito, gente, se vocês têm estado conosco nos últimos cultos, vocês viram que nós temos falado muito sobre discipulado. Agora, vamos lá, por que fazer discípulos? Ah, pastor, eu sei porque a gente tem que fazer discípulos, porque Jesus mandou. Sim, legal, Jesus mandou, isso é verdade, está lá em Mateus 28, 19 e 20, vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem as pessoas, essa é a grande comissão. Agora, a grande questão é, meus amados irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o seu Filho, para que um povo fosse formado, para que uma família espiritual fosse formada para a glória de Deus. Então a vida é muito mais do que Deus te abençoar, Deus sarar as tuas enfermidades, Deus te dar dinheiro para você pagar a conta de luz, conta de água, Deus te ajudar porque você está aflito, porque você entrou aqui amargurado, enfim, porque você está mal, porque você não está bem. Na verdade, o Senhor, Ele separou para si um povo, e todos nós que cremos em Cristo, nos tornamos filhos, nós precisamos, como essa grande família espiritual, viver uma vida lá no nosso dia a dia que exalta a Deus. Então você precisa exaltar a Deus lá no seu trabalho, você precisa glorificar a Deus na sua casa, você precisa glorificar a Deus na igreja, a maneira que nós vivemos, quando nós vivemos conforme a palavra, quando nós fazemos tudo em excelência, quando nós fazemos para Deus de todo o coração, nós o exaltamos, e esse é o real sentido da vida, essa é a ideia de Deus. Pastor, me prova na Bíblia, vou te provar por A mais B. Colossenses 1, versículo 16, olha lá, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, e o que, igreja? E o que? Para ele. Opa, peraí, então não foi só criado por Deus, Deus não só me criou e me largou aqui e falou, ó, se vira aí, negão, faz teu corre, e se vira. Não, peraí, há algo a mais, então eu fui criado para Ele. Se eu fui criado para Ele, uma vida longe dEle não faz sentido, uma vida senão para glorificá-lo não faz sentido. Sabe o que isso mostra, gente, de verdade? Que a vida não gira ao meu redor nem ao seu redor, e às vezes nós achamos que é assim, às vezes nós achamos que Deus gravita ao nosso redor, né? Aí você está lá, você é o centro do universo, e está tudo girando ao seu redor. Se nós tivermos essa mentalidade, essa teologia deturpada, nós viveremos a vida cristã de maneira errada. Se Deus não fizer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, quando a gente quer, a gente fica com o bico, e larga Jesus. Agora, se você entende que independente das circunstâncias, Ele é Senhor,
Ele é bom em todo tempo. Você pode ter muito, ter nada. Você pode estar vivendo dias bons, os dias ruins. Você pode estar cheio de saúde ou com enfermidades. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Quando nós entendemos isso, você vive de maneira diferente a sua vida espiritual. Você fala, peraí, eu vou doar a minha vida em prol do Senhor. A sua teologia é diferente, o seu dia a dia é diferente. Então, gente, tudo começa com Deus. Tudo encontra propósito no Senhor. Não adianta você ficar tentando encontrar propósito em outra coisa. Independente se o teu chamado é mais especificamente, ou coisas que Deus vai colocar na sua mão é A ou B, todos nós temos um chamado comum, que é glorificar o nome do Senhor. Tem um texto que às vezes a gente não entende, que está lá em Apocalipse 1, versículo 8, diz assim, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Quem já viu esse texto? Acho que quase todo mundo aqui, eu sou o alfa e o ômega, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e ômega. Pastor, o que é isso? É tipo coisa do Power Ranger, assim, alfa, ômega, o que é isso? Alfa, amados irmãos, é a primeira letra do alfabeto grego, e ômega é a última. Então é como se o Senhor dissesse, eu sou o A e sou o Z. Grego é o idioma no qual foi escrito esse livro. Então é como se ele dissesse, eu sou o A e o Z. Eu sou o começo e eu sou o fim. Jesus, ele é o início de toda a história, ele é o alfa. João 1, de 1 a 3 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é o começo de tudo, ele é o começo da sua vida, ele é o princípio pelo qual você deve começar, startar todas as coisas. Agora, ele também é o ômega, então ele é o começo, ele é o fim. Não haverá sentido para a vida longe de Deus. Então você tem que sair daqui entendendo, peraí, eu preciso fazer uso da minha vida para exaltar o Senhor. Eu posso estar cheio de vontade de murmurar, mas eu vou sair daqui e vou agradecer. Eu vou agradecer pelo dom da vida, eu vou agradecer pelas promessas, eu vou agradecer pela sabedoria que a palavra me dá, eu vou agradecer porque em nome de Jesus eu tenho autoridade para clamar nas regiões celestiais, para que o Senhor mude a minha sorte. Eu farei uso da minha vida para exaltar o nome do Senhor. Romanos 11:36 diz, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, gente, pelo amor de Deus. A ele seja a glória para sempre, amém. Eu fiz um post esses dias no meu Instagram, e eu coloquei lá o seguinte, quando tudo está ruim, muitos buscam a Deus, mas e quando tudo está bem? Você já percebeu isso? O cara está com a enfermidade, ele faz propósito com Deus, ele jejua, ele ora, ele pede oração, ele clama, ele vem para a igreja. Agora, e quando tudo está bem, a vida profissional está top, você está lá ganhando os seus 45 mil por mês, aleluia, glória a Deus, uma vez por semana você está no rodízio de sushi, ou glória, final de semana é picanha, carneiro, aleluia, não é cine, é coca, aleluia. Aí o que você faz? Você fica no churrasco e não vem para a igreja. Faz sentido ou não faz, gente? Vamos lá, se abaixa a guarda. Agora quando você entende que a sua vida é para a glória de Deus, está tudo bem, Senhor, eu te amo, está tudo mal, eu te amo mesmo assim, Jesus, porque você entendeu o que Paulo disse, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Olha que interessante, quando Paulo, aquele famoso texto de Romanos 12:1, olha o que ele afirma, põe para mim aí. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. De vocês. O animal, no Antigo Testamento, ou vamos lá, o animal, ele
não é um animal que tem consciência como o homem. O animal, ele vive por instinto, tudo bem? Ele vive por instinto. No Antigo Testamento, o sacrifício, ele era feito, tinha todo o rito que apontava para o sacrifício de Cristo, mas ele era feito por meio de um animal. E Paulo agora, ele faz esse paralelo, então ele fala de uma maneira metafórica, ele fala, você precisa ser um sacrifício vivo. Aqui está essa questão metafórica, sacrifício vivo. E ele fala, você precisa oferecer o seu corpo como um culto racional a Deus, como um sacrifício vivo a Deus, ou seja, de maneira consciente você adora a Deus, de maneira consciente você honra a Deus. Lá atrás o sacrifício era feito por meio de animais, que são irracionais, vamos dizer assim. Agora, você não, você enquanto ser humano, racionalmente, com consciência, você adora a Deus. E a adoração a Deus, ela é dada independente da situação que nós estamos vivendo em nossas vidas. Então eu escolho entregar a minha vida em honra a Deus. Isso fará de mim, de você, fará de nós uma igreja forte, gente, e não uma igreja que vive um comércio evangélico, um comércio espiritual, um cliente de Deus. Aí Deus, você bate lá na porta do céu, manda um WhatsApp para Jesus, se ele não responde, você liga, para ele ver que você está chamando, e você fala, ó Deus, trate de me abençoar, trate de fazer isso porque eu fiz aquilo, e nós esquecemos que na verdade tudo é por graça, nós esquecemos o favor do Senhor. Em vez de nós vivermos uma vida em adoração a Deus, independente das circunstâncias, nós começamos a nos portar de maneira, como clientes na fé. Agora, não é para isso que Deus nos chama a viver a vida. Ele chama eu e você para uma consciência de que em todo o tempo nós temos que honrar Deus. Olha o que ele fala aos Coríntios, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Olha lá, gente. Opa, eu não pertenço a mim mesmo. Por que nós não pertencemos a nós mesmos? Porque nós fomos comprados por preço. Agora, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então eu preciso honrar a Deus com o meu corpo. Eu preciso honrar a Deus com a minha santidade, com a maneira que eu vivo, porque a minha vida precisa exaltar o nome do Senhor. Vários outros textos falam sobre isso. Efésios 3:21, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Enfim, amados irmãos, você precisa sair daqui entendendo, a vida não gira ao seu redor. A vida não gira ao teu redor, nem ao meu redor. Na verdade, nós precisamos olhar para aquele que é o centro de todas as coisas, para aquele que é o Criador de todas as coisas, e adaptarmos a nossa vida a Ele. Vamos lá, por que você ouve tanto falar por aí sobre atualizar a Bíblia, ajustar a Bíblia, porque a Bíblia tem falas homofóbicas, ou fala isso, ou fala aquilo, ou tem trechos que, olha, são, enfim, que precisa ser tirado. Por quê? Porque na verdade esse é o clamor do ser humano caído, que anda em pecado e que precisa encontrar ou tirar da Bíblia coisas que confrontam a sua carne, que confrontam os seus desejos, que são contrários àquilo que Deus diz. Só que nós precisamos entender o quê? Que na verdade não é a Bíblia que se adapta a mim, sou eu que me adapto à palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de um Deus que é imutável. Deus não muda, amados irmãos. O que isso precisa levar a mim e a você? Nós pensarmos, refletirmos e entendermos. Cara, peraí, Deus está no centro de tudo. Então, como que você tem construído a sua vida? A partir do quê? A partir da cultura? A partir da rodinha dos amigos? A partir de quem? Ou do quê? Olha que interessante, Efésios 2, 20 a 22, olha o que a Bíblia diz. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
Olha agora, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então o que ele está falando? Cristo é a pedra angular, é como se fosse hoje a viga, a parte principal, a sustentação de toda essa construção. E ele diz, nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor, pelo amor de Deus. Olha isso aqui, põe o versículo 22 agora. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então ele está falando, nós somos pedras vivas, e todos nós juntos estamos edificando esse edifício, essa construção, essa família espiritual, da qual Jesus é o fundamento. E ele fala, põe o 21 de novo aí para mim, ó. Olha que interessante, Efésios 2, 21, eu vou ler aqui, ó. Olha o que diz o 21, nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Olha lá, igreja, então nós somos uma construção espiritual, nós estamos crescendo espiritualmente, para quê? Para a glória de Deus, e a partir do que? De Jesus, que é esse fundamento principal. Então, se Jesus é o fundamento principal, tudo cresce a partir dele. Eu pergunto de novo, onde você tem colocado ou apoiado a sua vida enquanto direção? Porque se Jesus ele é o fundamento principal, eu preciso construir tudo a partir dele. E o detalhe é, se você arranca esse fundamento, você perde tudo. Ó, você já percebeu? Quem aqui conhece alguém que infelizmente está distante dos caminhos do Senhor? A pessoa se converteu e está distante hoje. Deixa eu ver, levanta a mão. Infelizmente a maioria conhece alguém. Agora perceba, como está a vida dessa pessoa? Talvez ela possa estar vendo coisas boas em muitas áreas, mas como de fato você acha que está a vida dela? Primeiro que ela deve estar quebrada em muitas áreas. Agora certamente a vida espiritual está de mal a pior. Certamente a pessoa não tem plenitude, ela não é feliz, enfim, por quê? Porque tirou o fundamento. Você pegou e arrancou, acabou, cai tudo que foi construído por Deus, cai. Por quê? Porque você tirou o fundamento. Então isso precisa levar eu e você a refletir o seguinte, peraí, será que eu construo todas as coisas a partir de Cristo e para a glória dele? Ou será que eu uso Deus para viver os benefícios ou aquilo que eu quero viver? Quem é Deus para você? Ele é a nota de $1 na sua carteira? O trevo de sei lá quantas folhas? É um objeto de sorte? Será que ele é aquele que você só recorre quando tudo está mal? Ou será que ele é a razão da sua vida? Vocês estão aqui ou não, gente? Pelo amor de Deus. Olha que interessante que Paulo diz, Romanos 1, 18 ao 21, ele diz assim, ó, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer, olha agora, o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Sabe o que ele está tentando dizer? Que nenhuma pessoa pode dar desculpa de que não teve a oportunidade de conhecer Deus. Ele está falando, Deus pode de alguma forma ser visto ou percebido por meio das coisas criadas, ou seja, ele está tentando dizer, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, a beleza da criação, precisa levar eu e você a refletirmos, vermos Deus e o glorificarmos. Essa é a intenção, ele está dizendo, porque não deram
glória a Deus, tendo conhecimento de Deus, ou seja, percebendo Deus, não o glorificaram como Deus. Gente, nós precisamos avaliar as nossas vidas, nós precisamos avaliar as nossas vidas. Será que nós temos dado glória a Deus? Será que nós temos entendido quantas coisas boas Deus já não nos fez? Quanto favor Deus já não derramou sobre a minha e sobre a sua vida? Quantas oportunidades nós não temos diante do Senhor? Nós precisamos voltar a nossa vida em honra a Jesus. Sabe por quê, gente? Porque o mundo espiritual, na verdade, é uma guerra de altares. Não tem como você estar neutro. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Credo, pastor? Mas eu sou bom, não mato, não roubo, eu sou uma pessoa boa. Ou você está em luz, ou você está em trevas. Ou nós vivemos pelo Espírito, ou nós vivemos pela carne. Satanás e seus demônios se alimentam do pecado. Deus se agrada da nossa santidade e integridade nele. Pastor, me prova na Bíblia. Te provo. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar ao outro. E aí o Senhor faz um paralelo: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui, quando nós falamos da nossa vida, tudo diz respeito à adoração, gente. Por isso que eu estou falando aqui exaustivamente. A sua vida precisa glorificar a Deus. A maneira que você vive dentro de casa, ela é uma adoração a Deus ou não. A maneira como você trata os seus filhos, como você trata o seu cônjuge, a maneira como você trabalha lá no seu dia a dia, a maneira como você se comporta quando ninguém está olhando para você. Em todo o tempo as nossas vidas, elas estão adorando um ou ao outro, ou Deus ou ao diabo, servindo ao Senhor ou servindo ao pecado. Por quê? Porque tudo que fazemos diz respeito à adoração. Então nós temos escolhas na nossa vida. Você tem escolhas: ou você segue o que a palavra diz e adora Jesus, ou você não segue o que a palavra de Deus diz e você não adora o Senhor, e você se rende ao outro lado. Essa é uma verdade bíblica que nós precisamos entender. Por que nós sempre ministramos aqui, por exemplo, no momento de dízimos e ofertas a vocês? Por mais que você talvez já saiba muito sobre esse assunto. Por quê? Para que você tenha consciência daquilo que você está fazendo, para que você entenda que a adoração a Deus nessa área, ela é contínua, e ela não é algo que deve ser feito como um evento, ou seja, uma vez, mas é algo que nós devemos fazer mês a mês. Por que você constantemente é alertado através desse altar, em mensagens ou assuntos ou temáticas que você já ouviu muitas outras vezes, pregações, para que você se mantenha de pé, para que você se mantenha fazendo aquilo que adora a Deus? Olha que interessante que João 4, 23 e 24 a Bíblia diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura, olha lá, para ser seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de adoradores. Escute, você precisa entender isso. A vida cristã, ela vai muito além de uma vida moral. Isso é muito importante você entender. Ah não, por que eu vou na igreja? Por que eu leio a Bíblia? Não, para me tornar alguém moral, para eu aprender que eu não posso mentir. Aí você vai lá e ensina teu filho: filho, você não pode mentir, piá, porque a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Olha lá, piá, você tem que não sei o quê. Olha lá, guria, e você está lá ensinando. Ok, nós temos que ensinar aos nossos filhos a moralidade bíblica, mas muito mais do que apontar a moralidade bíblica, nós temos que prioritariamente apontar o Deus da Bíblia. Deus está te chamando para um relacionamento, Deus está te chamando para adorá-lo, Deus está te chamando para conhecê-lo, porque é esse conhecimento que produzirá a santidade. Quando você pega no Antigo Testamento, a palavra usada no hebraico para conhecer é iada.
E nós temos uma mentalidade um pouco diferente dos judeus quanto a essa terminologia. Para nós, conhecer é saber a informação sobre algo. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia, ela é um livro que trata as verdades de Deus. Eu conheço. Só que conhecer para o judeu não é saber sobre, é experimentar algo. Por isso que essa mesma palavra, yada, que é usada para falar sobre conhecer, é a mesma palavra usada para relação sexual entre homem e mulher. Intimidade. Ou seja, o que eu estou tentando te dizer, o conhecer no hebraico, yada, é experimentar, é conhecer de fato, é provar. Então nós não somos chamados para conhecer coisas sobre a Bíblia ou sobre Deus, nós somos chamados para conhecer Deus, para experimentar Deus, para andar em intimidade com Deus, e essa intimidade que produzirá devoção, que nos levará a glorificá-lo. Olha o que a Bíblia fala sobre a natureza, Salmos 19:1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A natureza exalta Cristo, ela comunica o Senhor, ela comunica a beleza de Deus, e as nossas vidas precisam ser da mesma forma. Deus revelou, escute gente, por que você acha que Deus revelou a sua glória em toda a história? Deus começou revelando a sua glória lá no Éden, Deus revelou a sua glória a Moisés no tabernáculo, Isaías, por exemplo, teve um encontro com Deus, Paulo teve um encontro com Deus, e nós vemos Deus se revelando, o Pai se revelando plenamente através do Filho, Jesus. Nós vimos a Bíblia ao longo das Escrituras, na Bíblia a glória de Deus se manifestando por meio de um fogo consumidor, se manifestando como uma nuvem. O que eu estou tentando dizer? Deus manifestar a sua glória é algo inerente a Ele, Ele é um Deus que se revela. Agora, o que isso tem feito com a gente? Esse é o ponto. O que a manifestação de Deus, o que a bondade de Deus, o que o favor de Deus tem feito conosco, em nós, porque nós temos que dar uma resposta. Quando a glória de Deus aparece, nós temos que dar uma resposta. Quando o Senhor se manifesta, nós temos que dar uma resposta. Quando nós estamos diante de um culto, numa pregação, nós temos que dar uma resposta. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que dar uma resposta. E a resposta que Deus nos chama a dar é a resposta de glorificá-lo, exaltá-lo, responder a Ele. Deus, eu respondo a Ti, não apenas falando coisas bonitas, mas eu respondo com a minha vida. Eu entendo que a minha vida é para Te exaltar. Então você sai de uma leitura bíblica entendendo, peraí, eu preciso mudar a maneira que eu penso, mudar a maneira que eu falo, mudar a maneira que eu ajo. Eu preciso me alinhar à palavra, por quê? Porque o sentido da vida é exaltar o Senhor. Deus não quer te tornar em alguém moralmente correto, Ele te fez filho, para que você desfrute de um relacionamento, e esse relacionamento seja pautado nessa devoção, nessa glorificação a Deus. Quer ver? Abre comigo aí Mateus 6. Mateus 6. O famoso texto da oração do Pai Nosso. Olha lá. Pai nosso que estás nos céus, o que diz depois? Santificado seja o seu nome. Como que a gente santifica o nome de um Deus que já é santo? Você já parou para pensar nisso? Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Como que eu vou santificar o nome de um Deus que já é santo? Por que a Bíblia ela nos traz? Aqui é um princípio, não é apenas uma oração. Santificado seja o seu nome. Ou seja, Deus, o seu nome precisa ser santificado através da minha vida, santificado na vida dos outros, comunicado e glorificado em meio aos outros. A reação de Moisés, quando Moisés reage de maneira diversa daquela que Deus falou, então ele não entra na terra prometida, não foi porque Deus não trouxe água ali para o povo beber. A questão foi que ele não santificou o nome de Deus no meio do povo, ele desobedeceu a Deus. Então nós somos chamados para, no meio de tantas pessoas com as quais nós convivemos, glorificar o nome do Senhor por meio das nossas vidas.
E você faz isso como? Sendo um exemplo lá com o teu parente, lá com o papai, lá com a mamãe, lá com seus amigos, lá quando você está na academia, quando você está jogando bola, quando você está no trabalho. Deus espera que você seja um instrumento de glorificação do nome dEle. Por isso que diz Salmos 29, verso 1: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Então, a nossa vida, ela precisa gravitar em torno, ao redor de Cristo. Então, você está no seu trabalho, você está glorificando a Deus. Você está com a sua família, você está exaltando o nome do Senhor. Você está na igreja, você está conscientemente, é o teu culto racional. Você está vivendo de maneira consciente a vida cristã. A sua vontade não está à frente, mas você submete as suas vontades à palavra. Você não segue o seu coração, você segue Jesus. Olha o que diz Colossenses 3,17, eu estou terminando. E tudo que fizerem, olha que lindo esse texto, Colossenses 3,17, e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então vamos lá, gente, a sua rotina tem glorificado a Deus? O que você está construindo na sua vida exalta o Senhor? Seus pensamentos, o seu propósito de vida, a intenção do seu coração, porque, gente, vamos lá, nós somos chamados para entregar o nosso ser completamente a Deus. Você e eu, nós não somos chamados para serem pessoas legais e morais e fazermos coisas boas, ajudarmos o próximo e tudo mais, não. Nós somos chamados para honrar o nome do Senhor. E tudo que fizerem, glorifique o nome do Senhor. Todas as coisas precisam ser para a glória de Deus. Talvez para você que está chegando agora, isso é novo, é algo novo. E tudo bem, você está entendendo um novo caminho, a forma bíblica de se viver a vida. Agora, talvez você, crente velho, precisa ser relembrado sobre esse princípio fundamental. Talvez você precisa aí ser novamente despertado pelo Senhor para isso. Porque enquanto nós olhamos para aquilo que Paulo disse a Timóteo sobre o fim dos tempos, que as pessoas nos tempos do fim seriam arrogantes, orgulhosas, blasfemadores, sem afeição natural, caluniadores, inimigos do bem, tudo aquilo que está descrito em 2 Timóteo, nós somos o povo que em tudo exalta e precisa exaltar o Senhor. Então, qual que é o grande problema de sermos moldados pela cultura? É que a cultura, ela gera modelos. Então, 2 Timóteo, Paulo traz essa lista sobre essa dinâmica, ou como as pessoas serão nos tempos do fim, como elas já são hoje. E o problema disso é que você gera modelos sociais a partir disso. Você gera uma espécie de matriz reprodutora. E aí você chega lá no teu colégio, você fala, não, se todo mundo age assim, por que eu não posso agir? Não, peraí, se lá no meu trabalho todo mundo faz assado, por que eu também não posso fazer? Não, mas peraí, pastor, isso é cultural, então está tudo bem. Não. A minha vida não é formada pela cultura, a minha vida não é formada pelas pessoas que me cercam, a minha vida é formada pela palavra. Então meu modelo é Cristo. E eu só conseguirei viver uma vida que adora a Jesus, adora o Senhor, se eu entender que Ele é o meu principal modelo. Por isso que nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos, modelos. E é isso que nós precisamos levar lá para fora. Às vezes nós chegamos, amados, e nós queremos que os nossos filhos sejam fruto daquilo que nós ensinamos, com palavras. Olha lá, filho, vamos lá, você tem que ser isso. Olha lá, filho, você tem que ser aquilo. Olha lá, filho, você tem que ir para a igreja. Você vai para a igreja? Você tem que orar, filho.
Você ora, ele te vê orando. Você não pode falar palavrão, piá. Aí dá um problema lá em casa, você, por quê? Você não pode murmurar, piá, dá um problema lá, você, porque esse Deus aqui é... E nós nos esquecemos que nós reproduzimos quem nós somos. Nós imprimimos nas pessoas quem de fato nós somos. Por isso que nós precisamos olhar para Deus, olhar para Jesus, ter Ele como modelo. Por isso que Ele precisa ser o centro de tudo em nossas vidas, porque somente assim nós conseguiremos caminhar como pequenos cristos, como cristãos aqui, e também imprimirmos essa cultura ou esse DNA celestial naqueles que nos cercam. Então tudo começa com o entendimento de que glorificar a Deus é o cerne de todas as coisas, porque se você glorifica a Deus com a sua vida, você reproduz ao seu lado pessoas que também glorificarão o nome de Deus com as suas próprias vidas, e tudo vai mudar ao seu redor. Quando você entende que glorificar a Deus é o sentido de todas as coisas, você vai usar o seu tempo para isso, sua energia para isso, seu vigor para isso. Então, lá no teu trabalho você exalta Jesus, na sua casa você exalta Jesus, onde você estiver você exalta Jesus. Então a tua vida, ela será uma vida de adoração. Tudo que você for construir, você construirá a partir de Cristo, que é a pedra angular. Agora, como eu disse, talvez você é crente de longa data e você precisa ser relembrado sobre essas coisas. Talvez você também em cima do muro não sabe o que você faz. Ei, deixa eu te falar, a vida é curta demais para você demorar para dar uma resposta para Jesus. Então, amados irmãos, o que eu quero encorajá-los nessa noite, e encorajar a mim mesmo, é gastar as nossas vidas para exaltar o nome do Senhor. Eu sei que essa pregação, ela não foi um tanto prática talvez para você, mas eu fui intencional bastante para tentar colocar uma pulguinha atrás da sua orelha, para você entender que quando a tua vida sair desse rumo, você vai se lembrar e dizer, peraí, eu preciso glorificar a Deus com a minha vida. Esse é o sentido de todas as coisas. Deus tem coisas boas para fazer na sua vida, com certeza Ele é um Pai de amor. Tem muitas coisas que você pode, e eu espero que você desfrute, financeiramente, profissionalmente, tantas coisas muito legais. Só que Deus já deu tudo aquilo que nós precisávamos, acima de todas as outras coisas, que é o seu Filho. Se nós somos inteligentes o suficiente, nós vamos entender que acima de qualquer coisa que eu possa buscar ter aqui, nós seremos aqueles que juntaremos tesouros no céu. Então escute, a sua vida precisa girar em torno de Jesus e não o contrário. Calibra de novo as coisas no seu interior. Ajusta as coisas novamente dentro de você, porque eu tenho certeza que isso fará de nós pessoas e uma igreja que exalta Jesus. Nem sempre os resultados externos, eles de fato comunicam a realidade espiritual. Deus quer que você seja um discípulo dele. Ele quer que você seja um crente de verdade. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus.